Vamos então restartar a Líder Live. Continuando aqui. Vamos ver se funciona agora. Dia 9 de julho. Vamos ver se agora você entra com som. Você está me ouvindo? Tô. Você tá me ouvindo? Tá. Eu vou ter que botar aqui o Então, retorno. eu vou fazer o seguinte, Eduardo, eu continuo com o mesmo problema, mas eu te escuto muito baixo, mas vou me esforçar e a gente vai levando assim, tá? Tá, tudo bem. Então, rapaz, a gente ia falando dessa tua peregrinação pelo mundo, né? Uhum. E através aí de experiências que até te levaram a ter essa vivência, né, da diversidade, né? Uhum. Não é isso? Sim, sim. Foi. Eu acho que eu comecei a me interessar por diversidade foi exatamente com a questão da interculturalidade, que é uma das áreas em que eu atuo. E aí, da interculturalidade, né, como eu falei, né, eu comecei a minha carreira trabalhando lá na Europa, trabalhando com gestão de projetos, gestão de mudança em grandes empresas. Passei pela L'Oréal, passei pela Ambev, passei pela Nespresso. E em 2012 eu resolvi abrir a minha própria empresa, motivado por uma percepção que existia uma decalagem entre as gerações no ambiente de trabalho, né? E aí, no início, o projeto era mostrar como a geração Y ela é muito melhor do que as outras gerações, ela é muito mais inteligente, mais capaz, né? E, obviamente, muito rápido eu descobri que não é por aí, né? E que cada geração vem de uma visão de mundo, de uma realidade muito diferente, com competências diferentes. E aí eu comecei a me direcionar para trabalho com diversidade no objetivo de formar equipes em que haja melhor colaboração intergeracional, a partir da Muito bem. compreensão dos pontos de vista de cada um, dos momentos de vida, dos diferentes ciclos de vida de cada geração, né, de cada indivíduo dentro das gerações. E, e isso aos poucos, né, foi o que me trouxe aqui. Quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei muito com isso, né, fui chamado diversas vezes já para dar aula, fazer treinamentos em empresas, fazer palestras em empresas sobre gerações. E atualmente a minha visão também está evoluindo para ter uma visão mais questionadora também desses estereótipos que são muito reproduzidos pela mídia, de que essa geração é desse jeito, aquela geração é daquele jeito, e entender muito mais o fenômeno global, né? Onde que Entendi. são os pontos de atrito e aonde que são os pontos de colaboração, né? E Aliás, quer dizer, hoje você tem, qual é a sua atividade hoje? hoje em dia eu sou consultora organizacional, eu trabalho com desenvolvimento humano e organização. A bateria que está meio ruim agora. Tá difícil hoje. Tá bom, tô te vendo. Mas eu trabalho com desenvolvimento organizacional, então eu Boa noite. tanto trabalho com empresas quanto com pessoas, né, com gestores, né? E eu fiz um mestrado, né, em administração, pesquisando sobre programas de gestão da diversidade em multinacionais. Então, Maravilha. em 4 dimensões de diversidade esses programas, eu não olhei para gerações, eu queria fazer uma coisa diferente. Então, eu olhei para a questão de gênero, LGBT, raça e pessoas com deficiência, né? E aí, a ideia é entender quais são as políticas que foram implementadas, quais foram as iniciativas que foram implementadas, quais não foram e por quê, né? Então, é traçar esse panorama da gestão da diversidade nas multinacionais brasileiras. Maravilha. Pô, então me parece que a gente vai ter que
fechar e reabrir essa live umas 5 vezes para a gente cobrir cada uma desses pontos, né? Com certeza, com certeza, é um mundo, e o grande prazer é que você nunca para de aprender sobre o assunto, né? Eu até hoje, ninguém sai desconstruído, né? Você começa esse processo de desconstrução e segue nele o resto da vida, né? Aliás, baseado nessa última sua fala, eu queria citar uma frase que eu vi não sei aonde, rapaz, que fala assim, olha, quer ver? Eu anotei ela aqui, ó. Ninguém conhece o que não sabe que desconhece. É, com certeza. Essa frase Deixa eu falar de novo isso daqui, porque quando eu li, eu tive que ler umas 5 vezes. Ninguém conhece o que não sabe que desconhece. É isso aí. Isso me parece estar conectado com toda essa questão do julgamento, da avaliação do mundo que se apresenta em contraponto à nossa realidade, não é? É totalmente isso, né? Eu sou um homem branco, né? De classe média, então eu cresci num ambiente, eu cresci numa estrutura onde uma série de coisas eram totalmente invisíveis para mim, né? Então, uma série de desvantagens sociais que alguns grupos sociais vão encontrar eram invisíveis para mim. E aí, na experiência primeiramente, de ser LGBT, eu descobri uma série de coisas pelas quais eu passo, que pessoas não LGBTs, para as pessoas não LGBTs são totalmente invisíveis. E depois, com a experiência da expatriação, eu passei por uma série de situações também em que coisas que eram invisíveis para as outras pessoas aconteciam comigo, né? E é essa base do que se fala quando se fala de privilégio. As pessoas acham que quando se fala de privilégio, está se falando que, bom, você é privilegiado, você não precisou trabalhar para chegar onde você está, você não passou por dificuldades. Não é isso o privilégio. O privilégio é o que você não teve que passar, né? É todas as situações pelas quais você não teve que passar, que pessoas de outros grupos sociais tiveram que passar. Então, pegando um exemplo simples, eu nunca tive que passar pela situação de andar numa rua escura e ter medo de ser violentado como uma mulher quando anda por uma rua escura. Eu não passo. Então, essa situação ela é invisível para mim. Eu nunca tive que passar por uma situação de tentar chamar um táxi na rua e o táxi não parar porque eu sou negro, né? Então, essas pequenas coisas vão se somando e fazem com que as pessoas tenham experiências de vida completamente diferentes, né? Então, é como você assim, desconhecesse o assombro do perigo que você nem cogita passar, não é isso? Que você nem cogita passar, que não faz parte da sua realidade, né? Então, a gente vive numa sociedade, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, em que você tem várias realidades e, bom, aí a gente pode filosofar por horas, né? Se a gente está caminhando para um mundo em que a gente está mais alheio às realidades dos outros pelas mídias sociais e pelos filtros de bolha e pelos algoritmos, ou se a gente está mais conectado, porque a gente ouve, a gente tem esse debate, né? O debate que a gente está tendo agora no mundo em relação às vidas negras importam é um debate que foi também facilitado pelas redes sociais, pela internet, né? Pelo fato de que essas realidades você começa a trazer essas realidades à tona e discutir sobre essas realidades. Mas antes de chegar no racismo, eu queria aproveitar a nossa realidade, né? Nós temos aqui nessa conversa uma diversidade, tá certo? Que ótimo! Sim, porque forçando a barra, eu sou um baby boomer, né? Forçando a barra, hein? Porque eu acho que antes de baby boomer era dinossauros, né? Então, assim...
Era Eu chique, vou, geração A, né? Geração A. vou me permitir. Nós temos uma bela diferença de idade, então a minha experiência, não é? Talvez quando eu estivesse começando na minha carreira, começando a ser líder, é, você tivesse ali no início do estágio, ou até nem começou a trabalhar ainda, né? Eu estou E chegando aos é possível 40. que eu. Era possível que, ainda mais que você carioca, né? Então começamos juntos lá no Rio de Janeiro, né? Nossa vida, né? É, se nosso caminho se encontra, teria sido possível cometer atos de preconceituosos a respeito dessa diferença de gênero, né? Uhum. Até mesmo porque intelectualidade e humildade pode ser, não quer dizer que seja, né? Pode ser pontos de, é, de ruptura, né? De distantes, né? Então, Uhum. eu queria que você me dissesse a respeito de gêneros hoje, na atualidade, né? Eu sei que as coisas vêm evoluindo ao longo do tempo, né? Como é que as empresas, os líderes, como é que está essa convivência, né, com essa diferença de gerações nas empresas? De gerações. De gerações eu acho que a gente tem um desafio que me parece mais particular da sociedade brasileira, né, em que o envelhecimento ele é bastante estereotipado, né? A gente vive numa sociedade, é um pouco diferente da sociedade europeia que eu conheci, né, que talvez os jovens fossem um pouco mais estereotipados. É, Aqui existe muito o que se chama etarismo, né, ou idadismo, né, que é preconceito de idade, e que isso numa sociedade, né, que tem um olhar para os Estados Unidos, que tem um olhar aberto para a tecnologia, e aí já vem uma série de outros preconceitos sobre será que as gerações, os trabalhadores mais velhos, eles vão se adaptar à tecnologia, não vão se adaptar à tecnologia, né? Então, eu acho que um dos desafios nas empresas brasileiras é exatamente esse acolhimento dos trabalhadores mais velhos, até porque a população brasileira está envelhecendo e está envelhecendo muito rapidamente, né? Até há pouco tempo atrás, agora a idade média é 70 anos, mas até há pouco tempo atrás era 50, né? Então, a gente, com o fim da Previdência, a gente tem que começar a se questionar, né? Como é que a gente vai inserir os trabalhadores mais velhos dentro das empresas? Eu acho que esse é o Mas é grande uma questão, desafio, né? é uma Porque questão tem muito etária? preconceito. Hã? É uma questão de idade ou uma questão de utilidade? De idade ou de utilidade? Eu acho Sim, que eu acho que é uma questão de preconceito de idade, no de sentido de idade. que eu acho que tanto as gerações mais jovens têm coisas a trazer, quanto as gerações mais antigas, né? E aí, mais velhas, né? Mais antigas parece do Egito Antigo, né? Jovem há mais tempo, a Mas melhor idade. eu acho que é extremamente problemático quando a gente olha, por exemplo, as empresas de tecnologia hoje em dia, que se dizem, nossa, a gente tem um programa de diversidade, a idade média é 25 anos. A pessoa mais velha da empresa, o fundador tem 35, né? Eu não É, estaria velho para essa empresa, estou chegando aos 39. é. Né? Isso eu acho que é extremamente problemático, porque você perde uma capacidade de enxergar, de você trazer experiência, de você trazer pessoas que têm outras formas de enxergar processos e de realmente de fazer negócios, né? Eu acho que, por exemplo, a forma de negociar de por exemplo, um vendedor ou um grande negociador da sua geração, ela é completamente diferente da forma de negociar de uma pessoa da jovem geração. Eu acho que existe uma série de competências técnicas que vêm com a experiência de anos e anos trabalhando numa área que muitas vezes é desvalorizada,
né? A gente no Brasil, a gente desvaloriza a experiência, anos e anos trabalhando com algo, e a gente desvaloriza a educação, né? Então, Ainda mais no mundo, ainda mais no mundo disruptivo, né? Teve uma pergunta que passou, eu não vi o nome, né? Se os mais velhos vão tomar o emprego dos mais jovens. Como é que funciona essa pergunta dentro desse mundo que a gente vive, privilegiando tecnologia e uma mente mais voltada para essas novidades? eu não sei. Bom, eu também. Eu também que não vou puxar minha bola de cristal, né? Porque eu tenho essa mania, né? Eu gosto de tentar enxergar o futuro, mas a gente não tem as respostas sobre o futuro, né? Mas o que a gente tem visto já acontecendo aqui na pandemia? Primeiro, a gente vê que essa questão da tecnologia é possivelmente algo que vai aumentar o etarismo e a discriminação contra trabalhadores mais velhos. O home office, o teletrabalho, Por quê? provavelmente Por causa da por tecnologia? preconceito, por preconceito, por achar que pessoas mais velhas não vão saber se adaptar. Né? Então, existe também, muitas empresas param de investir, de formar os trabalhadores mais velhos, né? E a gente volta na questão da inclusão, né? Para de formar, de dar ferramentas para aquele profissional, porque diz, ah, não, a gente tem essa. Se a gente tem essa nova ferramenta, vamos formar os mais jovens, não vamos perder tempo formando aquela pessoa mais velha, né? Aquele profissional mais velho. Então, isso eu acho que provavelmente já tem algumas pessoas projetando isso, que no mundo pós-Covid a gente vai ter esse retorno a esse etarismo, vai ser esse preconceito em relação à idade ainda mais forte. E eu acho que, além disso, né, a gente vê hoje em dia um outro movimento que o emprego está sumindo. Né? Então, muito provavelmente, esse trabalhador mais velho ele vai sair da empresa, ele vai ser desligado e ele vai voltar como consultor, como CNPJ. Né? E aí a gente entra em todo o debate da precarização no trabalho. Né? Ou então, programa de estagiários sêniores, né? Mas você pensa assim, pô, estagiário sênior, uma pessoa como você, que foi presidente da Rolls-Royce, pô, vai entrar como estagiário? Será que é tudo que você Pois tem é. para contribuir? Né? Eu É. acho que tipo, a gente tem que questionar esse tipo de dinâmica que não acontece só em relação às gerações, acontece também em relação. Existe um processo de precarização do trabalho de pessoas com deficiência também, né? Existem profissionais com deficiência extremamente capazes, extremamente É. qualificados, e O, que entram em o, programas de aprendizagem dentro da organização. Né? O Constantino tá dizendo que o desperdício do talento, né, das pessoas mais velhas pode ser um desperdício, né, do ponto de vista econômico, né, É. porque existe essa questão de você mesclar as visões, né, dos mais novos e os mais velhos. Mas é exatamente isso que a minha pergunta se referia, a questão da utilidade, né? Porque, independente se é no meio de organizacional ou na própria vida, eu acho que tem uma relação muito próxima de preconceito da questão da idade e a perda da utilidade, porque você é muito cortejado enquanto você tem utilidade, né? Se você perde a Uhum. utilidade, você perde a humanidade, você deixa de ser um ser humano. Né? Então, por isso que eu levantei essa bola. Eu acho que essa é uma experiência muito comum das pessoas que fazem parte de grupos minorizados, né? Em geral, né? Algumas vezes, pessoa, pessoa com deficiência, né? Eu, você, amanhã, a gente pode se tornar uma pessoa com deficiência, né? A gente pode atravessar a rua, ser atropelado, a gente pode ter um derrame, a gente pode ter um AVC, pode qualquer um de nós aqui pode, da noite para o dia, se tornar uma pessoa com deficiência, né? E aí é o choque de você se descobrir que você, como grupo minorizado, você é menos na sociedade.
E essa experiência é comum a pessoas LGBTs, é comum a mulheres, é comum a pessoas negras, é comum a pessoas com deficiência, né? E do ponto de vista econômico, saltando na pergunta aí do comentário, a diversidade, ela traz essa riqueza, né? Quando a gente fala de diversidade, diversidade é você trazer pessoas com perspectivas diferentes que representem a sociedade na qual a gente vive, né? E o que que é, qual é a diferença de diversidade para inclusão? Diversidade é um jogo de número, né? É uma questão de representatividade. Então, uma empresa que trabalha a diversidade feminina no alto escalão é uma empresa que está trabalhando para aumentar o número de mulheres no alto escalão. A gente quer aumentar a diversidade de pessoas negras. Aí faz um programa de inserção de jovens estagiários negros. Está aumentando o número, o efetivo, né? E o objetivo da diversidade é trazer algo próximo dessa representatividade, né? O ideal, mas pelo menos ter uma ou duas pessoas que possam olhar para o negócio, olhar para os desafios da organização e falar, olha, aí vocês têm um ponto cego, voltando para aquela questão das experiências de cada um, né? Aí vocês têm um ponto cego. Vocês não podem, por exemplo, vou pegar alguns exemplos, não vou falar as empresas, talvez vocês conheçam, talvez não conheçam. Vocês não podem fazer em pleno século XXI um anúncio de uma pessoa negra que usa um sabonete e aí depois você tem logo depois a imagem de uma pessoa branca. Porque isso tem um histórico por trás, né? Um histórico extremamente racista por trás de comerciais da década de 50 que eram extremamente racistas em relação a isso. E aí eu me pergunto, se tivesse uma pessoa nessa empresa que era negra ou naquela agência de publicidade, esse comercial nunca teria passado. Né? E isso é um de muitos e muitos e muitos exemplos. Né? Que é o blend, né? O Marcelo cita aqui o blend das gerações, mas isso também funciona em outras frentes, né? Em todas as frentes de diversidade, né? Então tem coisas que fazem parte da experiência de pessoas LGBT, e se você não tem uma pessoa LGBT na sala, participando desse processo decisório, a sua empresa ela vai ter um ponto cego. E esse ponto cego no mundo de hoje, no mundo globalizado, no mundo em que as pessoas estão cada vez mais atentas a essas lutas identitárias, isso pode ser mortal para a organização. Então eu poderia aqui passar horas falando, né, de todos os dados, os benefícios da diversidade, de você ter grupos diversos, né? Você tem criatividade, você abre para um pool de talentos maior, um pool de talentos da jovem geração, que é mais atenta a essas questões também, como a geração anterior também era mais atenta à questão da sustentabilidade, do meio ambiente. Você vai ter como vantagem também a questão da produtividade, um clima de trabalho melhor, maior satisfação no trabalho, mais engajamento. Você vai ter uma série de indicadores de negócios que provam lucratividade mesmo, né? Existem diversos estudos que criam essa conexão, né? Que mostram que maior diversidade de gênero, né? Nos boards, né? Porque atualmente, né? Nos boards, o único grupo minorizado que a gente vê mais são mulheres, né? Os outros raramente estão presentes. Né? Diversidade de gênero nos boards leva à lucratividade da empresa, leva à valorização maior das ações. Né? Então, tem todos esses indicadores de negócio, de um lado, né? E do outro lado tem o que é certo fazer. Né? A gente está indo na construção, né, no sentido de uma organização, um papel cidadão, um papel social da organização, também de produzir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, né? E que a gente viu nas últimas décadas uma tendência cada vez maior
para concentração de renda, para concentração de riquezas, né? Na mão de pouquíssimas pessoas. Então, as empresas, elas têm um papel social gigantesco, né? Mas o que também se reverte, né? O que também se reverte em uma imagem positiva, não é? E se a gente vir aqui no Brasil, uma coisa que você deve ter tido contato fora do Brasil, uma coisa que se chama consumo consciente, não é? Onde você escolhe o produto não pelo preço ou pela melhor embalagem, mas sim por conhecer programas dessa natureza, né? Então aí a coisa começa a fazer sentido até na lucratividade da empresa também. Com certeza. Eu acho que esse é o ponto, né? A questão do negócio e o papel social, agora eles estão imbricados. Uma empresa não vai se sustentar mais, uma organização não vai se sustentar mais na sociedade atual, sendo uma sociedade exclusiva, uma organização exclusiva. Ela não vai mais se sustentar, né? Então, essa semana eu estava ouvindo um podcast que eu gosto muito, chamado, vou dar uma dica, não é jabá, pessoal, não estou ganhando nada, mas eu vou dar uma dica, um podcast chamado Tecnocracia, do Guilherme Felitti. E nesse podcast ele fala da Ruby Bridges. A Ruby Bridges era uma menininha negra que foi a primeira menina negra a passar pelo processo de dessegregação escolar lá nos Estados Unidos. E você tem imagens de pessoas brancas gritando, falando coisas horrorosas, mostrando cartazes horrorosos. A história não foi muito gentil com essas pessoas, né? Quando a gente olha para essas pessoas brancas que tinham esse tipo de discurso, né? E aí o Guilherme Felitti, ele fala do Zuckerberg, que a conexão que ele faz é que o Zuckerberg, também com o Facebook, né? E com a forma como ele não está agindo em relação aos discursos de ódio, a história não vai ser gentil com ele também. E a gente tem visto isso no Brasil, né? A história não está sendo gentil com o Jorduski do Madeiro. E não vai ser, né? O mundo, né, que permitia que essas empresas tivessem esse tipo de posicionamento não permite mais. Então, a questão do que é do business, né, do lucro do business, ele está profundamente imbricado na responsabilidade social hoje em dia. Isso não vai mudar. Eu acho que e o Marcelo está lembrando aqui. Marcelo está lembrando que a McKinsey tem um estudo bacana sobre essa questão que você acabou de abordar. Não sei se você conhece o estudo, mas é ele que está citando sobre lucratividade e diversidade, né? Sim, sim. Tanto de mulheres quanto de diversidade étnica e racial. Sim. Né? Agora, então, e inclusão? E inclusão. Que você me fez a pergunta, dei uma volta e respondi, né? Você está me enrolando. Você tá me enrolando. Eu estou te enrolando. Rolando Lero aqui. Inclusão, as pessoas acham, eu tenho um programa de mulheres em cargos de liderança, é um programa de inclusão. Não é um programa de inclusão, isso é um programa de diversidade. Você está aumentando os números de mulheres no alto escalão, isso é diversidade. Inclusão é uma percepção. Academicamente falando, é uma percepção. Inclusão é uma percepção de uma pessoa que faz parte de um grupo minorizado dentro da organização. Então, quando se fala, por exemplo, pesquisa de clima, você está medindo essa inclusão. Então, que é essa percepção? O que está conectado a essa percepção? Essa pessoa tem percepção de que tem acesso à informação e aos recursos dentro da empresa? Essa pessoa tem a percepção de que ela é valorizada, de que ela é respeitada, que ela não vai sofrer assédio, que ela não vai sofrer assédio sexual, que ela não vai ouvir piadinha. Começou a dar uma falha na sua... É que deu uma pequena interrupção na sua... Mas agora já voltou.
você estava falando sobre a percepção que a pessoa tem, né? Você está me escutando? Eduardo, você me escuta? Hoje está difícil, hein? Líder Live está difícil hoje. Você me escuta? Não, não me escuta? Não está me ouvindo? Não está me ouvindo? As pessoas que estão aí estão escutando o Eduardo? E agora? Fala. Fala, não me escuta. Sai da live você, e entra de novo. Sai da live, sai, e entra outra vez. Sai. Que pena. Tava... Nossa, que pena, hein? Ó. Vamos ver se o... Vamos ver se ele entra mais uma vez aqui. Deixa eu ver. Se ele entra mais uma vez. Vamos ver se você entra mais dessa vez. Vamos ver se funciona agora. Tá rodando. Vamos lá, tá me ouvindo? Agora tá me ouvindo? Sim. Agora sim. Bom, então, beleza. Você estava falando que a inclusão é uma percepção da própria pessoa, né, ou sei lá, de um grupo, né, em relação a estar tendo acesso ou estar se sentindo à vontade dentro daquele ambiente lá, não é isso? Isso. Então, a inclusão, ela é isso. Ela é uma percepção. Né? Então, é uma percepção. Eu me sinto valorizado, eu me sinto respeitado, eu posso ser autêntico no ambiente de trabalho, eu sou convidado para participar dos eventos informais, né? O cafezinho, depois eu sou a happy hour, o cafezinho. Isso é a percepção de inclusão. Eu participo dos processos decisórios. E aí, o que é o líder inclusivo? O que o líder inclusivo faz e a organização inclusiva faz? Eles criam mecanismos, eles têm comportamentos que são inclusivos. Que confirmam a política, porque não adianta marketear a política de diversidade ou de inclusão e ter comportamento exclusivo, né? De exclusão. Exatamente. Né? Exatamente. Então, comportamento dos líderes e da organização que proporcionam com que as pessoas tenham uma percepção de inclusão maior. Tá? Então, como é que se faz isso? Se faz entendendo as diferentes realidades e criando espaço para que as pessoas tenham vozes. Né? Então, você incluir pessoas diversas no processo decisório, você reconhecer as contribuições de pessoas diversas, né? Um fenômeno muito comum nas organizações é o mentorrupting, né? É quando o homem interrompe a mulher. Então, o comportamento de um líder inclusivo seria de falar: você acabou de interromper a Joana aqui, dá para você esperar ela terminar de falar? Certo. Ou então não fazer isso, depois virar e falar: olha, gente, lembra essa contribuição muito legal que a Joana deu? E aí, Joana, explica um pouquinho melhor, como é que você veria isso acontecer? Então, dá oportunidade para aquela pessoa participar mais das equipes e das organizações. Não são necessariamente grandes atos de agressão, né?
pequenos atos de comprovação diários, né, a respeito da Com certeza. preocupação inclusiva, não é isso? Com certeza. Eu acho que o primeiro trabalho é de fazer a faxina na casa. Então, por exemplo, piadas machistas, assédio sexual, piadas homofóbicas, comentários racistas, que por sinal todos são crimes, né? Na realidade atual. Isso primeira coisa, a primeira empresa tem que fazer limpeza na casa. Né? Esse tipo de coisa não pode acontecer. Mas isso não vai antes de falar sobre essa limpeza, eu não queria perder essa pergunta do Constantino sobre... Vamos deixar guardado para você terminar o teu raciocínio sobre como é que você perpetua isso, como é que você cria a sustentabilidade dessa cultura, né? Mas quando você fala limpeza, cortar a cabeça de quem não consegue agir de maneira adequada? Olha, eu acho que, tipo assim, muitas pessoas dizem que os comportamentos, os processos, né? E eu trabalhei muitos anos com gestão de mudança, né? Então, toda a gestão da mudança se baseia na base do medo do autoritarismo, tende a não ser sustentável, né? Então, eu já vi empresas que adotam, já ouvi histórias de empresas que adotam, olha, se você fizer um comentário homofóbico na base da pirâmide, né, se um funcionário na base da pirâmide faz um comentário homofóbico, a gente corta a cesta básica desse funcionário. Né? Isso é péssimo. Né? Isso tem um efeito devastador para a moral. Mas funciona isso, não? Não, não funciona. Não funciona. Isso tem um efeito devastador. Então, o trabalho ele tende a ser mais educacional. E a partir do momento que você cria essa cultura de se falar, de trazer esses eventos de sensibilização, de trazer essas reflexões, de rodear os colaboradores dessas mensagens, uma pessoa muito preconceituosa, uma pessoa muito refratária, muito rígida, ela naturalmente vai querer sair da organização. Aí tem que ser cirúrgico, né? Ela vai procurar outro ambiente, né? Mas é claro, quando as pessoas cometem crimes, né? Isso tem que ser averiguado, isso tem uma punição. E se passar por cortar as cabeças, vai passar por cortar as cabeças, né? Eu acho que, tipo, com muitas empresas que eu perguntava, e aí, vocês têm canal de denúncia de assédio sexual, de assédio moral? Ah, tem. Tá, e daí? Aí, como é que tá? Não, aqui nunca é um problema. Aí eu fico me perguntando, aonde que é um problema? Porque tem estatísticas que dizem que 3 em 4 mulheres já sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho, mas se conversam todas as empresas e nenhuma delas isso é um problema. Né? E aí a gente se pergunta, é um problema? Não é um problema porque os mecanismos não vão? Né? Então, quando eu falo de fazer a faxina, o canal de denúncia funciona? Existe, por exemplo, um mecanismo de uma política de não retaliação? É uma coisa simples, né? E que muitas empresas não param para pensar. Cria o canal e tudo bem, e acha que as pessoas vão proativamente. A primeira vez que uma pessoa fizer uma denúncia e essa denúncia não for averiguada, não levar em nada, ela vai contar para todo mundo. Ó, esquece, aqui nessa empresa tem que confirmar, não fazer denúncia. Confirmar com atos, né? E como o preconceito ele é muito resiliente, né? O preconceito ele é muito resiliente, assim como as pessoas que enfrentam preconceito precisam ter uma resiliência muito grande, o próprio preconceito ele é resiliente e ele está incrustado, né? Ele está muito entranhado. Né? Eu tiro por mim, eu sou um cara eu sou branco, homem, velho, porra, eu tenho todos os predicados para ser preconceituoso, né? E eu luto, obviamente, racionalmente contra isso, né? Então, como é que você consegue, vamos dizer assim, criar uma cultura que seja resiliente e seja
forte o suficiente para perpetuar essa cultura de inclusão. É por isso que eu digo, né? Eu acho que, tipo assim, não só o preconceito é resiliente, a cultura é resiliente. Então é muito mais fácil você pegar uma empresa do zero e construir uma cultura de inclusão do que pegar uma empresa que é preconceituosa, que é excludente e fazer essa transformação cultural. Né? Todo mundo que já trabalhou com mudança cultural sabe que mudança cultural é um trabalho de formiguinha. Né? Então, eu acho que o trabalho passa dessa forma. De um lado, você tem que fazer a limpeza de todos esses problemas interpessoais, essas discriminações interpessoais, né? E muitas empresas estão fazendo um bom trabalho nesse sentido, mas elas param aí. E aí o segundo processo, que é o mais importante para a mudança cultural, é você trabalhar no sistêmico. Né? Então, quais barreiras que os grupos minorizados encontram no ambiente de trabalho? Né? Por que mulheres não estão subindo dentro da organização? E aí tem várias respostas. Né? E uma das respostas é, por exemplo, porque 50% das mulheres, um ano depois de ter filho, saem do ambiente de trabalho. Ou são saídas, né? Saem ou são demitidas, né? Então, trabalho, uma iniciativa de inclusão é ter um programa de retenção pós-maternidade. Isso é uma iniciativa de programas de retenção de trabalhadores com deficiência, né? Existe um mercado de pessoas com deficiência, né, no Brasil, por causa da questão da cota, né? E muitas vezes uma empresa fica roubando o profissional com deficiência de uma empresa para outra para tentar cumprir a cota, né? Mas o que as empresas estão fazendo para que esse profissional queira ficar dentro da empresa? Né? Que tipos de benefícios e que tipos de atenção e que tipos de cuidado, as necessidades específicas desse grupo a empresa está atendendo. Né? E isso, é por isso que eu digo, né, esse trabalho de inclusão, ele... Estamos de novo com interrupção na conexão. Oi, tivemos de novo uma interrupçãozinha aí. Você me ouve? Me ouve? Vamos lá, vamos tentando, vamos fazendo. Vamos fazendo aqui as inserções. Está tendo algum problema lá na conexão dele, aí agora a gente já aprendeu o caminho, né? Que precisa sair e voltar, né? E aí, tudo bem? Me ouve? Oi. Hoje está difícil, né? Então, mas vamos em frente, não vamos perder tempo. Então, existem programas, né, e para isso precisa haver realmente uma dedicação mais elaborada, né, por parte da empresa, exatamente para corresponder ao que você falou, né, para você entender as necessidades de cada um. Mas você falou de uma palavrinha-chave, chamada cota, né? Você falou da cota, da questão da cota para deficientes, que as empresas são obrigadas a cumprir, né? Talvez seja por isso que exista um percentual maior de deficientes nas empresas do que, por exemplo, negros, né? Porque não existe cota para negro na empresa, né? Não é isso? Então, no ambiente público, sim. No ambiente público, sim. Mas não nas empresas privadas como existe para deficientes, mas né? nas empresas privadas. Exatamente.
E aí, como é que você vê essa relação de liderança, né? Como é que você vê esse... Porque como agora a questão, né, do racismo, devido aos eventos, né, que a gente tem presenciado, vamos falar um pouquinho sobre isso, da questão do negro nas empresas e principalmente nos cargos mais elevados, executivos ou de liderança. Eu acho que a cota ela é um mal necessário. Por que eu digo que é um mal, primeiramente? Né? Porque ela está longe do ideal. O ideal é não ter cota. Né? Mas quando eu pego dado por mais, né, do Ministério do Trabalho, 96% das empresas privadas contrataram pessoas, 96% das pessoas com deficiência contratadas em empresas privadas estão lá por causa da cota. Né? Então, se não tivesse a cota, você não teria essa representatividade, essa diversidade no ambiente de trabalho. Né? E ainda existe aquela questão, quem é essa pessoa com deficiência? Né? E aí existe aquele termo, né, aquela expressão, né, do ambiente corporativo, né, o pessoal de RH que vai reconhecer que eu quero o surdo que ouve, o cego que vê, o cadeirante que anda, né? Então não vai a fundo na questão social, não toca no real problema que a cota busca sanar. Entendi. Né? Entendi. E em relação a negros, não existe a cota, né? Mas o que a gente vê é que a cota nas escolas, né, nas universidades, ela tem tirado o véu de um racismo velado em relação à não capacitação dos negros. Então, hoje em dia, você não pode mais falar, e recentemente, né, saiu, esse ano, né, saiu uns dados que falavam que 50% dos diplomados, dos alunos nas universidades federais são negros. Finalmente, chegamos num marco importantíssimo. Né? E aí, quando a gente olha, esses negros são egressos das universidades e você não pode mais ter o discurso que muitas organizações tinham de que esse negro não é capaz. O negro não é capaz no sentido de não ter a formação acadêmica para esse cargo. Né? Isso é racismo. Né? E hoje em dia esse racismo velado ele não se sustenta mais. Né? Então, eu acho que as cotas nas universidades ela traz uma oportunidade para as empresas de realmente começar a questionar esses preconceitos. Até mesmo porque, Eduardo, eu vi uma de diversidade e que também vai ter um impacto sobre a inclusão, que abordavam você essa questão, né? Porque eu acho que existe uma mistura grande. Quando a gente fala dessa questão do racismo, né, em relação aos afrodescendentes, os negros, em trazer pessoas que passa por uma dívida histórica, e aí a gente tem que voltar lá atrás, né, nessa construção. Né? Eu acho que mas se você pegar uma fotografia hoje, trazer pessoas negras, existe aquela
aquela coisa e também da dá meritocracia, oportunidade no não é? processo Que seletivo de uma é pessoa negra, de uma um pilar de sustentação do pessoa status quo, LGBT, né? de uma E pessoa, de um cadeirante, por exemplo, de conversar com o colaborador questão da em si para empresa primeiro, transformar porque a cadeira definitivamente as conhecer o coisas, ou colaborador progredir pelo para menos, poder né? falar, olha, E aí eu estava aqui no ambiente de lendo trabalho, sobre isso e aqui é realmente essa inclusivo, aqui não é abordagem inclusivo. tocava na Mas o questão do processo network, seletivo, e ainda é né? um dos nossos Quer dizer, privilégios, né? porque a A gente é construção da entrevistado por carreira, pessoas eu me brancas, lembro né? da minha, né? Passa Pessoas diretamente, brancas. linka diretamente com a minha capacidade de me relacionar com pessoas que têm é, condição de não é, me inserir, né, em oportunidades, né? E como existe uma relação muito próxima de pobreza, né, e a questão racial, então a coisa funciona meio que, né, se sustentando, né, e nunca quebra esse círculo vicioso, né? O que você comenta sobre isso? Eu deixei, eu deixei de te escutar, hein? Não estou te escutando. Não estou te escutando. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos trazer ele de novo, gente. Vamos que vamos conseguir isso mesmo, né? Não dá para ouvir, né, Cláudia? Cláudia, você está aí. Obrigado por estar aí. E amanhã, semana que vem, nós estamos juntos, né, Cláudia? Já já eu falo sobre você. Vamos ver se a gente consegue agora restabelecer o som do Eduardo. Que pena que essa live está com esse probleminha. Vamos ver se o Eduardo aparece com, além da feição, ele proseia. Tá falando? Tá... Não. Alô? Oi, Agora tô te ouvindo, voltei. tô te Tá me ouvindo, ouvindo? tô te ouvindo. Então, dá Gente, meu uma Deus do céu. Agora voltada foi. aí E então, na tua voltando. fala, sobre essa questão que eu citei sobre esse network, né, de manutenção do status quo. E aí eu acho que falando nessa questão do networking, né? Nas questões sistêmicas. Você tá me Tô ouvindo, tô ouvindo. Agora ouvindo? sim, tá meio falho, mas tô ouvindo. Não tá. Tá ouvindo? Não. Tá bom. Vamos. Então, o sistêmico, você está me ouvindo ou não? Eu tô te ouvindo, mas tá girando aqui a bolinha, né? Então já já eu vou parar de ouvir, mas vai falando. Tá difícil hoje. Fala agora. Tá difícil hoje, gente. Tá difícil. Poxa, um tema tão bacana. Mas estamos tendo esse probleminha. Temos que conviver com ele e tentar levar do jeito que dá. Vamos lá, vamos ver. Fala aí. Oi, voltei. Vamos lá. Final. Para estão ficando, que estão gostando. Olha só, deixa eu te propor uma coisa. A gente já está, inclusive, chegando, né? Porque a gente ganhou um tempo extra que a gente teve que recomeçar a live, né? Tá vendo tudo E a gente está cheio de problemas de conexão. Eu já vou aqui te fazer um outro convite.
né? Como o tema é vasto e a gente tem muito ainda para cobrir, eu vou te convidar para o dia 30. Dia 30, não sei se você... Depois você me diz se você aceita, para a gente ver se a gente consegue condições melhores de conexão e fazer um debate que a gente consiga, né? Olha aí, já você começou de novo a ter problemas, então eu queria aproveitar aqui para dizer que na semana que vem, né, eu trago Cláudia Cândido, ela é diretora de marketing e relacionamento, né? Então, a gente não está mais conseguindo levar, né, Eduardo? Você me ouve agora? Não. E aí eu vou ter o prazer de receber a Cláudia Cândido, diretora de marketing e relacionamento, na semana que vem. Bom, vê se você está conseguindo falar? Vamos ver se ele pede de novo aqui. Vamos ver se ele entra mais uma vez. Vamos esperar Eduardo Estelita aparecer. Conectado? Rapaz, e aí, tudo bem? Me ouve? Opa! Me ouvindo? Agora acho que a gente só tem mais uns minutinhos para encerrar. Ouvi, Eu queria te agradecer. eu ouvi que você já está encerrando. Não consigo, não consigo. Eu queria te agradecer, muito obrigado. Né? A gente vai ter que fazer uma outra live, porque essa teve esses problemas, temos que ter uma outra conexão, né? E aí, acho que, eu vou te confirmar, mas acho que dia 30, né, a gente consegue fazer esse assunto, a Cláudia está falando, a gente podia fazer uma live meio mesa redonda, muito bom. Eu estou buscando condições técnicas de fazer essa mesa redonda aí, através do YouTube. Então, já já eu vou... exato. Né? Então, gente, muito obrigado por quem se conectou. Desculpa todo esse transtorno. Aí acontece, né? E a gente fica por aqui. Semana que vem, então, estamos de volta aí com o Líder Live. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Fica com Deus. Tchau. Isso, vamos fazer pelo YouTube. Vamos ver se a gente consegue.